A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha, e dando prosseguimento às devocionais da semana em relação à lição 4, Elias, os profetas de Aserá e Baal, temos a sexta dessa semana, que o tema é: quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. E o texto base encontra-se em 1 Coríntios 8, 6. Porém, eu lerei o versículo a partir do 5, que diz assim: porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. A partir desses versículos, nós podemos ter uma ideia de que só existe verdadeiramente um único Deus e um único Senhor em nossas vidas, sendo eles Deus e Jesus Cristo. E para que possamos ter esse entendimento, nós precisamos conhecer o Senhor verdadeiramente. Nós temos que ser seus filhos, servi-lo de coração. E para isso, não basta apenas ler a Bíblia, conhecer versículo, decorar. Isso não quer significar intimidade com Deus. Nós precisamos viver o que sua palavra fala, além de apenas lê-la. Nós temos que realmente absorver e utilizar isso em nossas vidas. Nós temos que servir o Senhor e conhecer os seus preceitos e praticá-los, para que possamos servi-lo em perfeição. Só dessa forma nós podemos ser realmente filhos de Deus e conhecedores e realmente entender que só existe um Deus. Por isso que muitas pessoas acreditam em outros deuses. Por exemplo, quando Moisés subiu ao monte e ficou o povo lá embaixo desamparado, eles foram logo pensando em criar bezerro de ouro e buscavam alguma coisa para adorar, porque eles não, mesmo testemunhando as maravilhas do Senhor na vida deles, eles ainda assim não criam de verdade. Eles não tinham um coração que era unicamente entregue a Deus. Então é por isso que muitas vezes as pessoas adoram outros deuses, porque não conhecem o Senhor verdadeiramente, não tem intimidade com Ele o suficiente para entender que só existe espaço para Ele em nossa vida. E todos os deuses que existem pelo mundo são deuses com D minúsculo. Nós podemos absorver disso, em relação à nossa lição, que Elias, ele era um verdadeiro conhecedor de Jesus, de Deus no caso, que Jesus ainda não tinha vindo. Ele era um verdadeiro conhecedor de Deus, porque, como diz no capítulo 18 de 1 Reis, o versículo 22, diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Vejam bem, 450 homens serviam a um Deus de D minúsculo, enquanto só sobrava ele de servinte a Deus. Vejam, de servo do Senhor. Veja só que confiança, que intimidade que ele tinha com Deus. Mesmo esses 450 homens adorando, fazendo de tudo para que o sacrifício deles fosse tomado por fogo, apenas o de Elias foi o que foi tomado por fogo. Caiu fogo do céu graças à sua fé, graças à sua intimidade com ele. Porque ele conhecia o Senhor, colocava os preceitos dele em prática, e por isso o Senhor mostrou a sua face para ele, mostrou que somente ele é o único que tem espaço para habitar em nossos corações. Quando, dando prosseguimento em 1 Coríntios 8, nós temos uma ideia de que Paulo advertia os cristãos da igreja de Corinto, porque eles estavam buscando cada vez mais conhecimento. Eles tinham adquirido um conhecimento vasto, porém eles estavam esquecendo da graça e do amor. Eles estavam deixando isso de lado e procurando conhecer a Bíblia cada vez mais, conhecer as palavras do Senhor profundamente, mas não estavam as vivendo.
Então, os novos irmãos, que não eram tão maduros na fé, começaram a questionar se podiam ou não comer carnes de sacrifícios a ídolos, no caso, em cerimônias pagãs, quando se tinha comida lá, se eles poderiam comer isso. E o versículo 9 diz assim, não, o versículo 7 diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ou seja, aqueles que ainda eram novos na fé, comiam, mas tinham sua consciência afetada. O 9 fala assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, os que eram mais maduros na fé tinham que seguir a ideologia de que, se isso é escândalo para os irmãos fracos na fé, eles não deveriam comer aquilo que era oferecido nas festas pagãs, mesmo que para eles não significasse muita coisa, mesmo que não os abalassem espiritualmente, mesmo que isso não abalasse aos maduros, fizesse mal ou alguma coisa do tipo. Mas como poderia trazer, segundo o versículo 11, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, o 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, se eles estavam ferindo a consciência dos novos na fé, eles não deveriam fazer. Muito melhor é ajudá-los a amadurecer na fé do que tomar atitudes que os façam cair. O importante é saber que só devemos seguir a um só Deus. Isso a gente pode ver no versículo 13, que diz assim: pelo que, se o manjar escandalizar ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então temos que ter isso em mente, tanto para os crentes daquela época, era um fato que eles deveriam seguir, era um preceito que eles deveriam seguir, de não escandalizar o irmão. Nós devemos fazer isso hoje. Ao invés de afastar os novos na fé, nós devemos agregar. É isso. Fiquem na paz de Deus e nos vemos amanhã na EBD. Glória!